Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto muito alegre nessa noite, né? Poder estar junto com os irmãos. Quero agradecer o pastor Robson, né? Por esse carinho, pela lembrança. E quero agradecer também, né? Que ele foi que ministrou. Quando eu fui consagrado a presbítero, foi ele que ministrou. Mas tem um bom tempo que eu não a vejo, que eu não venho aqui, mas que eu quero dizer aos irmãos que nós estamos cada dia mais apegados a Deus, viu? Nós amamos o Senhor. E Deus falou fortemente comigo neste lugar, nessa noite, queridos. Falou, eu estou levando já a minha vitória, a minha bênção. Porque Deus é assim, Ele sabe como usar, né? E Ele me entregou algo nessa noite para mim, através de testemunho, de palavra de irmãos aqui. Queridos, mas eu agradeço a Deus, viu, queridos, por poder estar junto com os irmãos. Vou convidar os irmãos para ler no tema, né, da campanha, o Salmo, né, capítulo 20. Vamos ler o Salmo até o verso 9. Eu quero dizer aqui que minha esposa não veio comigo, porque nós agora estamos no terceiro neto, graças a Deus. E são bênçãos, meus netos são bênçãos, minha esposa, meus filhos, a minha família é uma bênção. Viu, queridos, eu só tenho a agradecer a Deus pela família que Deus me concedeu. Mas ela ficou em casa, mas eu quero trazer ela em outra oportunidade, viu, queridos? Então está em Salmo, diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação em nome do nosso Deus. Arvoraremos pendões de satisfação ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu como a força salvadora da tua destra. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus, do Senhor nosso Deus. Uns se curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Pode assentar, queridos. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo que eu não a vejo, não sei se tem uns 3 anos, tem uns 3 anos, tem ou mais, na pandemia, né? Então, irmãos, é um tempo que eu não a vejo os irmãos. Essa pandemia que ela chegou aí, ela causou no meio da população, da comunidade, assim, ela mexeu muito com o nosso emocional, né, queridos? Mas eu li aqui, eu vou pregar, vou trazer uma palavra, pouca palavra, porque a hora já se foi, já é 10:09. Mas eu estava em casa, eu estava meditando, o Deus de Jacó te proteja. Sabe, queridos, já que falou na pandemia, eu quero dizer algo para os irmãos aqui. Quando chegou naquela pandemia, eu crio galinha caipira para mim comer, para meus filhos, crio, e ovos também lá para casa. E eu gosto de criar, que eu já tive sítios. Hoje eu não tenho mais sítio porque me deu muito trabalho na época. Então eu tenho uma área lá que eu crio, uma área pequena perto da minha casa. E nessa época da pandemia, o prefeito que eu ajudei ele lá, ele ganhou a eleição. Aí ele queria comer uma galinha de caipira e ele falou comigo: eu sei que você tem. Aí mandei matar, ele mandou fazer num restaurante, nós fomos todo mundo jantar. Aí minha esposa não quis, ficou em casa, foi eu e meu filho. Mas estava naquela pandemia que estava levando muita gente. E eu fui de máscara e tal, direitinho. Mas o abençoado aqui, Deus usou ele para mim, viu, queridos? O inimigo sempre envia alguém para tentar atrapalhar.
E naquela noite foi um veterinário amigo nosso, ele estava com coronavírus, sabia que estava, ele, pai e mãe, e ele foi sem máscara, sem nada, e ali a gente se contaminou. Eu, meu filho e outras pessoas. Mas dentro daqui, eu vou ser rápido, só nessa parte. Dentro dessa prova, desse problema, dessa pandemia, eu fui embora para casa, vim aqui em Rio Bonito naquela noite. Meu filho queria que eu comprasse uma pizza para levar para eles, eu levei. No sábado, foi na sexta-feira, no sábado eu amanheci, assim, o corpo meio ruim. Eu não durmo muito de dia, e eu dormi depois do almoço até umas 8 horas da noite, e ele falou com a mãe dele que eu não estava muito bem. Papai não está bem, papai não dorme assim. Aí minha esposa viu, eu estava com um pouquinho de febre, aí me deu um remédio lá. No domingo também, mesma coisa. Na segunda-feira, eu tinha convidado um amigo para fazer um telhado de uma casa minha lá, de aluguel, aí eu fui ajudar ele. Bom, resumindo, eu estava com coronavírus e eu não sabia. Aí eu fui, olha só como é que, ó, o Deus protege aquele que é dele. O homem e a mulher que tem compromisso com Deus, tem compromisso, você pode descansar, que Ele vai falar com você. Sabe, querido, eu estou falando aqui, eu estou todo arrepiado, mediante isso. Você pode descansar, não pode ter dúvida. Deus não quer que ninguém tenha dúvida do poder dEle. Deus não quer que você tenha dúvida da tua oração, da tua adoração a Ele. Deus não quer. Às vezes deixa de receber porque tem dúvida. Fica em dúvida, será que Deus vai me ouvir? Será que é isso? Se você é servo, é serva de Deus, você tem que confiar como aqueles confiaram no passado. Eu estava deitado 3h30 da manhã. 3h30 da manhã eu estou dormindo. O Senhor me acordou, meu irmão. Falou assim, desce, que eu vou falar com você. Pega a tua espada, você vai descer, assim mesmo. Você vai descer e vai se ajoelhar. Fecha teus olhos. Quando você abrir, é ali que eu falo contigo. Irmãos, aí eu fiz isso. O Senhor falou assim, ó, você está com corona, a tua esposa está com corona e teu filho está com corona. E eu estou levando muita gente. Estou arrepiado, meu irmão, foi forte isso. E aí eu comecei a chorar. Sabe qual foi a passagem que o Senhor me deu? Aquela passagem quando aquele servo do Senhor estava naquele barco com ele, aonde eles temeram. O Senhor falou assim, como eu passei com eles naquela tempestade, eu vou passar com você e a tua casa. E eu comecei a chorar. Aí minha esposa acordou quase 4 horas da manhã. Você está chorando por quê? Eu falei, eu estou sentindo forte Deus falando com a gente. Ó, já levou o irmão do nosso vizinho, nós estamos com Covid, eu, você e meu filho. Não estamos, isso é uma gripe forte. Irmãos, quer que eu vou resumir aqui, ó. Passamos com Covid. A minha filha, que é dentista, ela queria internar a gente. O Senhor falou assim, você não vai, eu vou passar com vocês, mas eu estou levando muita gente. Porque se vocês for lá naquele lugar, naquele hospital, está indo muita gente embora. Fica que eu vou passar. Irmãos, o tempo todo que eu passei com coronavírus, o Senhor passou comigo e a minha casa. Ninguém foi internado. O Senhor falou, você está com aquele azeite que você botou lá no monte e pediu para mim botar a minha unção. E você crê que eu botei. Todas as noites você vai ungir as portas da tua casa, vai ungir teus filhos, a tua esposa, e vai passar no teu rosto, porque eu estou expulsando o espírito de morte da tua família. Aí tem muitos que não crê, queridos. Eu tomei posse, eu segurei ali com Deus. Aí eu estou vendo aqui, o Deus de Jacó te proteja. Irmãos, naquela época que Daniel foi levado para aquele sacrifício, quem protegeu ele foi o Deus de Jacó, irmãos. Muitas vezes tem muitas pessoas, sabe, irmã, que quer ser protegido por Deus, mas não quer adorar, não quer servir, não quer ser separado. E o irmão e a irmã que está pagando o preço, que está na madrugada orando, que está indo para os cultos, que está servindo a Deus,
está recebendo de Deus, você ainda encontra um que murmura dizendo: por que eu não recebo? A Bíblia diz que o Senhor, Ele colhe as orações, Ele necessita de um tempo para responder. Agora nós temos que estar dentro do tempo de Deus. Eu tinha tempo para me aposentar. Aí minha irmã: se aposenta. Eu falei: vou me aposentar. Então eu trabalhei com o governador, com 2 deputadas, trabalhei com o prefeito de Cachoeira de Macacu, trabalhei na prefeitura de Silvânia. Eu tinha tempo para me aposentar. Mas Deus tem o tempo dele para tudo, pastor. O tempo não pertence a nós, pertence a Ele. Quando Ele nos fez imagem e semelhança dEle, Ele preparou o tempo para mim e você viver na presença dEle e esperar com paciência, porque se cumpre quando espera com paciência. Aí eu cheguei aqui em Rio Bonito. Vocês conhecem o Dr. Wagner, um que é pastor, que é advogado? Conhece ou não conhece? Aí ele tratou de uma pensão da minha irmã. Eu cheguei, trouxe as certidões. Ele falou assim: eu estou falando isso aqui por causa do Deus de Jacó. Eu sirvo Ele. Eu sirvo o Deus de Jacó. Ele cuida de mim, da minha família, cuida de você. E cada dia eu procuro estar mais próximo dEle. Porque levanta mesmo, irmão. Quando Deus levanta um homem, uma mulher, para fazer a vontade de Deus, para trabalhar na vontade de Deus, vai ter um que não está na mesma ligação, que vem para entristecer mesmo. Isso vem, mas vem mesmo. Mas eu não estou focado nisso, estou focado com Deus. Aí fui dar entrada em tudo. Já que é para falar que o Deus de Jacó protege, olha só, eu dei entrada em toda a aposentadoria com o advogado. Aí eu falei: doutor, quanto que vai ser a minha aposentadoria? Se é que eu já me considero aposentado antes dessa aposentadoria. Deus me colocou os bens em volta de mim, que é dele, não é meu. E ali foi uma aposentadoria com aqueles aluguéis daqueles imóveis. Eu já considerava aposentado. Mas já que eu tinha direito, que eu trabalhei muito também, aí o advogado, que ele é formado nisso, não sei se você sabe disso, ele fez as contas, falou assim: é X. Estava eu e meu filho lá no gabinete. Aí ele falou assim: é X. Eu falei assim: doutor, mas só isso? O tempo que eu contribuí, eu trabalhei em 2 setores, em 2 secretarias. Quando eu estava numa prefeitura, eu estava na outra. Eu trabalhei com o ministro do trabalho. Meu Deus do céu, só isso? Quanto que o NPS recolheu o meu? Sabe o que eu fiz, pastor? Eu falei: doutor, mas tá bom, seja feita a vontade de Deus. Eu falei: vamos orar aqui. Eu estendi minhas mãos e falei: Senhor, que tu coloque as mãos dessa aposentadoria e não eu. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: rapaz, tu trabalhou com o ministro do trabalho, o ministro da Previdência frequentou muito a tua casa. E frequentou mesmo. Eu trabalhei para ele 2 anos, o que é o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele frequentou muito a tua casa. Pede a ele para ele botar a mão na tua aposentadoria. Sabe o que o Senhor falou comigo? Não. Você orou lá e pediu para mim colocar a mão. Se você for falar com esse homem, ele vai ficar como se fosse ele. E você vive na minha dependência. Eu vou fazer. Pastor Robson, eu cheguei em casa. Entrei em casa e meu filho meio chateado comigo: papai, o senhor trabalhou com um garotinho, com a mulher dele, com o ministro do trabalho, com mais não sei quem. O senhor vai... Meu filho, olha só, se eu não confiar em Deus, eu vou confiar no homem da terra? Meu filho, eu não vou pedir. Aí ele ficou zangado, sabe? Eu peguei essa espada, fui para dentro do meu quarto, fechei a porta, joguei o joelho em terra: Senhor, eu não estou preocupado com essa aposentadoria, porque eu já me considero um aposentado. Eu não vou pedir a ninguém, só falo contigo, coloca as tuas mãos. Ninguém da terra, mas o Senhor vou pedir. Irmãos, ele deu a entrada no dia 4 de janeiro. Eu estou falando por causa do Deus. Não estou falando por causa do dinheiro, por causa da aposentadoria. Eu já frisei aqui, eu já me considerava aposentado, mas eu tinha direito. Eu estou falando por causa do Senhor.
Tem pessoas, meu irmão, tem servo, serva, tem alguém que está dentro da casa do Senhor, recebe a bênção, recebe a vitória, entrega a hora, recebe, sai calado, entra calado e não dá o testemunho. Aí eu estou no dia 19 de janeiro, ele deu entrada no dia 4, dia 19 de janeiro, eu estou vindo de Itaboraí com a minha esposa, meu filho, quando chegou em Trongal, o telefone toca, ele me ligou, ele deu entrada no dia 4, dia 19 ele ligou e falou assim: ô irmão Écio, pai do Senhor, qual é a tua profissão? Eu falei: jornalista. Não, tem outra. Não tem outra. Aí meu filho: não papai, o senhor já foi assessor também do deputado. Não é isso não, a tua profissão hoje, você é aposentado, você está aposentado, você vê. No dia 4 de janeiro, no dia 19 de janeiro estava aposentado. Ele passa lá no meu escritório essa semana, eu passei lá, ele fez aquela conta, e ele é formado nisso, e eu gosto dele, mas Deus confunde, rapaz. Vai acontecer o que Deus tem. Ele falou assim: rapaz, você foi honrado 2 vezes. Eu falei: é, doutor, como? Rapaz, a quantia não é aquela não, ó, é uma aposentadoria, hein? E outra coisa, eu dou entrada nessa aposentadoria aqui, vai parar no norte, na Bahia, no sul, não sei onde. Você foi aposentado por Brasília. Eu trabalhei em Brasília um bocado de anos. Você foi aposentado por Brasília, e olha o valor. Então, irmãos, olha só, não é a quantidade, porque a Bíblia diz: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Mas é o Deus quer ver na hora da prova de fogo, se você vai confiar no homem ou se vai confiar nele. A Bíblia diz que Daniel estava de joelho, orando 3 vezes por dia. Aqueles homens entraram e encontraram ele de joelho. Eu acredito que ele estava com o joelho dele inchado, dolorido, mas ele sabia que só quem poderia fechar a boca dos leões e dar vitória a ele era o Deus de Jacó. Teve um irmão aqui que falou sobre aqueles 2 abençoados que estavam no cárcere, mas um louvava e o outro orava. Irmãos, Deus está querendo que a gente se aproxime mais dele. Não tem jeito, Deus está querendo que a gente se aproxime mais dele, mas muito mais dele, porque Deus tem que fazer e vai fazer muito mais. Eu vou ser sincero, depois que eu vi Deus, eu e minha esposa, depois que nós presenciamos Deus curar uma mulher com um carcinoma maligno no útero, para mim Deus pode fazer qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer hora. Olha, eu vivo impactado, já tem 4, vai fazer 5 anos, impactado até hoje com câncer, que aquela mulher estava no útero, aquele carcinoma, que doutor Laurindo e o filho dele fez ultrassom, fez ressonância e mandou fazer uma tomografia, fez tudo e era desse tamanho o carcinoma, preparado para operar. Eu perguntava: como é que você está, irmã? Eu estou preparada se Deus quiser me levar. Mas sabe como que ela é? É igual a você, abençoado. Ela é igual a você. Você é focado na obra. Desde que eu te conheci, você tem um amor pela obra. Tu é focado. E te digo mais: Deus vai te levar ainda muito mais além do que tu imagina. Aguarda só para tu ver. Você está aqui, não está, mas aguarda que tu vai ver o que Deus tem para você. O tempo determinado vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir, porque tem boca que se bate nesse lugar e tem boca que fala assim: você não conversa comigo há tempo, rapaz. Tem boca que fala assim: eu vou dizer aqui o que Deus está mandando. Fala assim: eu não sei como é que está, que ele está dentro daquele lugar pequeno, ele podia estar aqui junto com a gente nesse tempo grande. Eu vou dizer algo para os irmãos aqui, não me leve a mal. Nesses últimos tempos, Deus está trabalhando com os pequenos assim, meus irmãos. É nesses lugares que Deus trabalha. É nesses lugares que Deus está trabalhando, irmãos. Porque em certos lugares grandes está difícil de servir e de adorar. Estão sufocando o Espírito Santo de Deus.
Olha, queridos, quando aquele abençoado sábio, humilde, que Deus deu toda a inteligência, entrou naquele cérebro e deu aquela inteligência a Noé, você vai lá para o capítulo 7 que você vai ver quem tem compromisso com Deus de Jacó. Entra você e a tua família nessa arca. Não chamou mais ninguém, entra você e a tua família. Sabe, Deus está te observando, você e a tua família, a minha família, queridos. Deus não está compromisso, não está preocupado com nada lá fora, com aquele carro, com esses carros, essas fazendas, esse dinheiro. Tudo pertence ao Senhor. Ele está querendo, somos nós, é a família. Deus não foi preparar um céu para ele habitar sozinho, não. Sabe, irmãos, quando o irmão aqui falou sobre Lázaro, que ele era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. Olha, irmãos, se nós tiver mais fé e muito mais focado, a gente vai ver, a gente vai presenciar. Imagina aqueles três, Lázaro, Maria e Marta. Eles tinham o Deus de Jacó como deles, mas sabe como? Diferente de muitos que estão na terra, irmãos, que acham que adorar a Deus é vir aqui agora, participei do culto, vou para casa, vou para outro lugar, já passo, já vem umas conversas diferentes, já vou em lugar que não é para mim entrar. Você acha que Marta e Maria, você acha que fazia isso? Pastor Robson, eu vou te falar uma coisa aqui. Tem gente que vai para a passagem de José, olha, lê e acha que aquilo ali, meus irmãos, vai para dentro daquela passagem. Vai para dentro daquela passagem. José, ele resistiu. Ele sabia que naquela resistência ali Deus ia virar o quadro e ia mudar a história. Deus quer mudar a história, o quadro de muitas pessoas na terra. Se não houver paciência, não tem como Deus operar um milagre, a resposta da oração. A Bíblia diz que Ele colhe as orações, Ele recebe, mas Ele necessita de um tempo, e nós temos que estar com paciência dentro do tempo de Deus. Eu, por exemplo, pastor Robson, eu estou recebendo milagre agora, benção agora, de lá atrás de alguns anos, de irmão que profetizou para mim. E eu achava que não ia acontecer. Pastor Robson, vou te falar uma coisa aqui. Agora eu recebi o convite de 3 candidatos a prefeito para ser candidato a vereador. Deus já me honrou, eu já fui vereador naquela cidade. Agora era uma eleição fácil, você acredita? Fácil, porque o negócio lá não está bom. Eu não vim falar de política, não está bom, mas eu vou dizer por que eu não fui candidato. E aonde eu vou nas repartições, aonde eu ando pelo banco, na rua, lugar que eu ando, nos bairros, eles ficam pedindo: rapaz, você honrou, agora é a hora, essa cama. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu fui orar, fui perguntar a ele. A minha família falou: meu filho, não entra mais nisso. Sabe qual foi a resposta na oração? Deus me deu 2 respostas, sabe qual? Para mim não ser. E Ele trouxe 2 algo que eu precisava, que eu vinha buscando em oração. Sabe o que Ele falou para mim? Sabe por que eu estou te entregando? Porque você ouviu a minha voz, você não foi para dentro disso. Esse movimento não pertence mais a você. Sai fora disso, vai pregar a minha palavra, vai viver em comunhão com os irmãos. Aí, estão sem entender lá. Estou sem entender. Pastor Robson, eu te separei. E
provar que eu te separei até essa aposentadoria, eu trouxe uma resposta para você ver. Sai fora disso. Sabe, irmãos, quando vem uma oferta, quando vem um convite, se prepara com Deus, vai para o joelho, vai buscar. Sabe por quê? Porque Ele tem ciúme de mim e de você. Ele vai responder, Ele tem o melhor para mim e para você. Eu não quis, você acredita? Eu não quis. Você tem que entender que não é o dinheiro que vai te levar para o céu, não. Você tem que entender o que vai te levar para o céu é a tua fidelidade com Deus, é a tua confiança. O que eu e você precisamos, Ele vai trazer na hora certa. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. Qual o nome do irmão? Irmão Paulo. Olha só, no ano de 1986, quando eu comecei a construir a minha casa, eu nunca fui pedreiro nem servente, mas eu construí a minha casa que eu moro. Depois construí mais 6 casas, um condomínio que os caras lá falavam que eu estava doido. Doido não, eu estava cheio de Deus, está tudo alugado. Olha, se eu não queira saber que luta que foi. Mas olha só, em 86 eu estava, no ano de 86, parado em casa. O Espírito Santo de Deus veio e falou comigo. E eu tomei posse. E se concretizou, irmãos. Deus quer falar com você. Quer falar comigo. Às vezes você prega a palavra de Deus. Às vezes você dá um testemunho do que Deus fez na tua vida. Ainda tem irmão que sai com dúvida, irmãos. Deus não opera na dúvida, meus irmãos. Quando eu estava dentro daquele atendimento ali daquela mulher, eu e minha esposa, que ela estava com aquele carcinoma no útero, ali Deus provou para mim. Ele falou: servo, eu vou te mostrar que eu tenho um ministério com você. Quem opera sou eu, não é você, mas eu vou te mostrar. Irmãos, eu vivo impactado, porque Deus, Ele nunca deixou de ser Deus. Deus nunca deixou de operar o milagre. Agora você tem que crer, tem que obedecer. A gente vive, pastor Robson, hoje de uma geração que eu vou te falar. Eu, por exemplo, que sou de uma geração que meu pai me ensinou da maneira que ele era lá atrás. Não era carrasco, mas não se envolver com nada de errado, não procurar ser processado, nem prestar a sua assinatura para nada. Meu pai me ensinou muito bem a trabalhar. E hoje você vê uma geração que quer Deus, mas não quer compromisso com Deus. Falaram que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aí você vê o irmão e a irmã sendo abençoados, mas por quê? Irmãos, tem que ter renúncia. O mundo oferece tudo aquilo que não presta. E por um fiozinho, se você for, porque o pecado, não, tanto o pecado pequenininho como grande para Deus é pecado. Daniel, o que fez? Você acha que Daniel, vou terminar, queridos, por cada hora. Você acha que Daniel, para vencer aqueles leões, se ele senta, pastor Robson, na mesa do rei e come daquele manjar, aquele leão tinha que ter devorado ele? Você crê, irmão? Sabe por quê? Todos os dias tem um manjar para mim e para você, tem uma mesa, mas nós somos separados. Mas o Satanás sabe que eu e você somos separados. Ele vai sempre enviar umas pessoas para trazer o manjar. Irmãos, a melhor coisa na terra, a melhor parte da terra é servir a Deus. Eu queria que alguém trouxesse outra coisa. É a melhor parte desta vida, é servir. Eu tenho um neto com 2 anos, o pastor Robson acabou de dar aleluia. Com 2 anos meu neto dá aleluia, glória a Deus. Ele salta
com 2 anos lá em casa, dando glória a Deus. Chego na casa dele com 2 anos, e o meu genro, ele é crente da Batista Memorial, ele fala assim: rapaz, meu filho é pentecostal. Em 2 anos. Então é assim, a família, Deus preparou para quê? Para servir a Ele. E nós temos que ter testemunho dentro da nossa casa, fora da nossa casa, viu? E dentro da casa é um espelho, porque quando eu tenho um testemunho dentro da minha casa, automaticamente a minha família, quando sair de dentro de casa, vai passar aquele testemunho para outras pessoas, viu, queridos? Mas, meus irmãos, eu me sinto alegre, feliz, perdoa. Eu sei que o horário já estava avançado na hora que eu peguei, mas ficamos assim. O Deus de Jacó, eu vou voltar outro dia aqui se o pastor me convidar. O Deus de Jacó é o Deus que protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que queriam ter compromisso com ele, e eles foram para a fornalha, Deus deixou, mas Deus foi junto com eles. Por quê? O Deus de Jacó, ele só tem compromisso com quem tem compromisso. Ah, eu sirvo ao Senhor, eu não sou abençoado, fulano não consegui. Não, não é por aí. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Agora, a gente tem que querer e ser separado. Eu, pastor, não sou fanático a nada, mas eu amo o Senhor, e eu tenho que falar o que o Senhor faz, o que Ele é, não é? Viu, queridos? Que Deus abençoe os irmãos. Quem veio aqui hoje foi uma lamparinazinha, foi o menor profeta da terra, mas que Deus abençoe. Eu saio daqui abençoado, porque irmãos que trouxeram palavra aqui, eu me alimentei muito, me alimentei. E vou falar para os irmãos aqui, não tem sido fácil não. E quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Rapaz, eu vou te falar com todo respeito, pastor. Sou convidado para ministrar a palavra, eu vou e ministro, porque eu estou para fazer a vontade de Deus. Aí vem me dar gasolina, eu não quero. Você é rico? Não, mas Deus não falou para me pegar gasolina, eu não quero. Fui pregar na igreja há pouco tempo e trouxe a gasolina. Eu falei: pega o dinheiro da gasolina, compra o remédio, compra uma cesta básica, dá para o irmão. Mas vou te falar uma coisa, hein? Quer ser separado? Quer ter vontade de fazer a obra de Deus? Rapaz, mas vem muita perseguição. Quantas bocas que vem para se bater, que você falou aqui para parar. Vem sempre um instrumento para poder parar. Mas sabe o que temos que fazer? Quanto mais vier, nós temos que estar mais focados. Sabe por quê? Só atira pedra na árvore que dá fruto, queridos. Que não dá. Deus abençoe os irmãos, viu? Pastor Robson, obrigado, hein? Muito obrigado mesmo, poder estar aqui junto com os irmãos. Mas eu quero dizer, eu amo o irmão, tá? Há muito tempo que eu não a vejo. Eu não esqueço que o irmão foi lá, pregou ali quando eu fui consagrado. E aqueles cultos que eu vim aqui, eu amo os irmãos, viu? Mas eu estou focado igual os irmãos. O alvo é o céu.